Na Vitória Cup tiveram 2 resultados de 1-0, né? Uma vitória e uma derrota. E agora o Cruzeiro podendo reencontrar o torcedor no Mineirão depois dessa pausa para o Mundial de Clubes. E um reencontro do jeito que a torcida do Cruzeiro merecia, do jeito que o time queria, que o Leonardo Jardim queria, né? Dominou o jogo todo, o tempo inteiro, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio não teve nenhuma grande oportunidade para fazer o gol, só depois do primeiro gol do Cruzeiro ali, que teve uma chance de fora da área. Mas o Cruzeiro dominou a partida inteira, né? Hat-trick do Caio Jorge, o primeiro dele. Destaque... A gente já tem os melhores momentos, né? Solta aí pra gente aí, beleza. Que daí vocês vão acompanhando enquanto já o Lucas acompanhando. fala. O Cruzeiro no início teve vários escanteios, né? Como esse aí que vocês estão vendo na tela agora. E depois, logo em seguida, uma tabela entre Matheus Pereira para esse gol do Caio Jorge, dominou de peito para fazer o primeiro gol logo no primeiro tempo. E aí depois a gente teve ainda um gol do Lucas Vidalba, depois de uma insistência do Christian dentro da área, o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro. E ainda mais 2 gols do Caio Jorge para fazer o hat-trick, saiu feliz da vida. É o artilheiro agora do Brasileirão, com 11 gols, artilheiro isolado do Brasileirão. O Lucas Vidalba fazendo seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, destaque ainda para a participação defensiva dele, do Kaique também, né? O Mano Menezes colocou o Alisson, garoto de 19 anos, para jogar nas costas do Kaique. Kaique foi super bem e anulou ali o Alisson, mas levou um cartão amarelo, tá suspenso pro próximo jogo de Maria. E fica uma dúvida pro Leonardo Jardim, se ele utiliza o Cauã Prats ou se ele improvisa alguém. Na coletiva, o Leonardo Jardim até deixou ali a entender que poderia utilizar o William. Só que o William saiu machucado no primeiro tempo com dores. Nada. Falou nada de Gabigol ser titular. Falou que o William pode ser improvisado na esquerda. E aí o William saiu com dores no quadril, ali na região da perna direita, e ele vai seguir sendo reavaliado durante a semana. Só que ele foi treinar hoje, se representou com o elenco às 11 da manhã e, bom, se queixou de melhoras, né? Falou que melhorou, mas se queixou ainda de algumas dores, fez trabalhos internos. A gente vai acompanhar para saber a situação do William no decorrer da semana, se vai poder jogar contra o Fluminense, Timara. Mas aí também tem um tempinho, né, gente? Para que ele possa se recuperar e tudo mais. Valeu, velho. Ô, Lélio Gustavo, realmente, se não entrar com o Gabigol, a gente vai ter a certeza que ele vê o Gabigol mesmo como um meia, né? Aliás, ele falou que vê todo mundo como meia, a exceção do Caio Jorge. Mas se ele não entrar como titular contra o Fluminense, eu acredito que ele é meia mesmo, né? Vai saber, né? Pode ser, realmente. Mas essa é a nossa grande dúvida. Se o Matheus Pereira e o Leonardo Jardim enxerga como atacante ou como meia. Porque para colocar em dúvida Matheus Pereira ou Gabriel Barbosa é porque ele enxerga o Gabriel Barbosa como jogador de meio de campo mesmo. Com certeza. Ou o contrário, né? Ou ele enxerga o Matheus Pereira como atacante, vai saber. Mas o certo é que vamos aguardar, né? Eu achei estranho porque ele não tocou no nome do Gabriel, né? Ele falou o tempo inteiro de várias possibilidades, mas não tocou na possibilidade do Gabriel, né? E ele utilizou o Gabriel algumas vezes como um jogador no lugar do Matheus Pereira, até para fazer aquele 4-4-2 que ele gosta, né? Dos jogadores mais avançados, Caio Jorge e Gabigol. Mas ontem, por exemplo, o Gabigol entrou no lugar do Caio Jorge. Matheus Pereira foi substituído depois do decorrer da partida. O Gabigol já entrou ali para fazer a função de 9 e o Bolassi entrou depois, começou a fazer a função de atacante mais centralizado e o Gabigol caindo pela direita. Então, o Leonardo Jardim tem alguns planos ali pro Gabigol, que apesar de não ser titular, ele é um dos líderes em gols e assistências do Cruzeiro, né? Entra pontualmente, até participa dos lances. Ele entra todo jogo, né? É por isso que a gente fica nessa dúvida, né? Qual será realmente a função de Gabigol nessa equipe de Leonardo Jardim? Agora, vamos começar a ouvir o Leonardo Jardim, então? Vamos, porque falou coisas boas na coletiva, né? E o que ele falou que, primeiro, de mais destaque, foi o comportamento da equipe, né? O Cruzeiro já teve uma situação lá em fevereiro, depois de perder da Copa do Brasil, que ficou 30 dias jogando, voltou começando o Brasileirão e não foi tão bem assim. Dessa vez, essa pré-temporada fora de época aí do Cruzeiro deu certo, voltou com o mesmo ímpeto. E aí o Leonardo Jardim destacou o comportamento do time dentro de campo. Vamos ver. Quando eu falo em comportamentos, é comportamentos táticos e estratégicos, comportamentos coletivos, comportamentos individuais, que com certeza no primeiro jogo de treino, principalmente na CAP, nós não conseguimos. Depois do primeiro jogo para o segundo, voltamos a falar sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ideias. No segundo jogo da CAP já conseguimos estar mais próximo daquilo que é a nossa realidade, a nossa forma de jogar.
Esta semana também tivemos uma semana para trabalhar, uma semana limpa, que também foi importante para revermos esses conceitos. E hoje a maioria dos nossos comportamentos foram de acordo com aquilo que nós acreditamos quando temos a bola e quando não temos a bola. E o Wesley Samuel tá lembrando aqui que o artilheiro do ano passado, o Yuri Alberto e o Alejandro, fizeram 15 gols, né? O Caio Jorge já tem 11 gols. Né? Então, assim, tem o propósito aí, bem possível que ele, se continuar assim, ele tenha mesmo essa liderança efetiva, né? Sim, o Caio Jorge está buscando essa liderança na artilharia, mas o Leonardo Jardim falou que o Cruzeiro não está pensando em liderança na tabela tanto não, né? Foi perguntado para ele na coletiva sobre o objetivo do Cruzeiro, se o Cruzeiro é candidato a título, se é favorito a título, mas ele manteve os pés no chão e reafirmou, né, mais uma vez em coletiva, que o objetivo mesmo do Cruzeiro é Libertadores, não é título nesse momento. Vamos ouvir o que falou o Leonardo Jardim. Neste momento nós temos os nossos objetivos bem definidos, mas como eu já vos disse, no fim, se a gente puder ficar em terceiro, não queremos ficar em quarto. Se queremos ficar em segundo, não podemos ficar em terceiro. Mas não podemos hipotecar ou criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro não foi feito. O Cruzeiro foi feito para ser uma equipa competitiva e para chegar à Libertadores. É este o grande objetivo do clube e aquilo que foi-me proposto. E é dentro daquilo que a gente temos conversado. Eu lembro-me, quando jogamos com o Mirassol, toda a gente disse, ganhamos 2-1, uma equipa que vai ser candidata à terceira divisão. Será que o Cruzeiro este ano vai lutar para não descer? E disse, meus amigos, tenham calma, que não é bem assim, mas também agora não podemos inverter. Em Portugal diz que não pode ser a 8, mas também não pode ser 80. A gente tem que andar aqui no nosso meio termo e acreditar que cada jogo, e disse aos jogadores, nós não temos Copa do Mundo, não temos Libertadores, então cada jogo do campeonato e da Copa do Brasil tem que ser as nossas finais. Nós temos que dar tudo e empenhar todas as nossas qualidades e forças nesta competição. É isso, é a Libertadores, nunca foi diferente, né? Ninguém falou nada em contrário a isso, né? No Cruzeiro, todo mundo acreditando que é isso que vai acontecer, né? Uma vaga na Libertadores e até da forma como ele coloca, né? E também de não querer, né, Lucas, falar de uma questão de título, né? Ele continua com o pezinho no chão ali, falando, se a gente tentar ser o sexto, a gente pode ser o terceiro, né? No brasileiro. Enfim, me parece bem centrado nisso, né? Muito centrado, né? O Jardim, ele até comenta, né? Tem equipes que voltaram do Mundial, por exemplo, que tem times muito mais preparados que o nosso para disputar, de fato, o título do Brasileirão. A gente vai seguir trabalhando dentro do nosso objetivo, que é a Libertadores. Então, esse pé no chão do Jardim passa muito também pra a gente entender o comportamento do time até dentro de campo, né? De o tempo inteiro manter ali nas jogadas a mesma intensidade, porque sabe que precisa correr muito, nadar muito para chegar a esse objetivo, porque tem equipes muito fortes, né? O Flamengo mesmo, que é o líder, e o Cruzeiro tá na cola, mas o Flamengo tem 2 times muito bons, né? Então o Cruzeiro tem que ter intensidade, tem que batalhar muito mesmo para conseguir o principal objetivo na temporada, que é a vaga à Libertadores do ano que vem, Di. Lélio, ele continua mantendo a mesma linha, né? Mesmo que o Cruzeiro tenha voltado, jogando bem, quase da mesma forma como parou, né, nessa questão do Mundial de Clubes, mas ele mantém o pé no chão, né, e fala com tranquilidade, não vamos mentir para ninguém, nós continuamos achando que nos é possível uma vaga da Libertadores, ponto. Isso aí também é um papel do técnico também, claro, para não transformar em oba-oba, né, Edmar? Exatamente. Nós estamos aí, vamos lutar pelo título e tal, 13 rodadas, aí, você sabe, geralmente todo time tem uma fase ruim dentro do campeonato. Claro. O Cruzeiro, ele teve ali um início conturbado, que ele venceu uma, e depois nos jogos seguintes ele perde para o Internacional, empata com o São Paulo, mas perde para o Bragantino, né? Então ele conseguiu depois se manter firme e sem ser derrotado no Campeonato Brasileiro. Mas é claro que ele sabe bem assim no fundo que se o Cruzeiro continuar jogando dessa maneira, automaticamente ele estará na disputa do título nacional. Isso aí, pra mim, não resta a menor dúvida. Agora, é claro que ele também não é louco de prometer uma coisa que ele não pode cumprir. Porque também não depende só dele.
Depende dos jogadores, principalmente. Sim. Mas é claro que ele sabe que se mantiver nesse nível, o Cruzeiro, ele será um candidato natural ao título brasileiro de 2025. E é isso aí.